Subseção 2ª. Das leis. Artigo 60. Cabe a iniciativa de leis. Inciso 1º. Aos deputados estaduais. Inciso 2º. Ao governador do estado. Inciso 3º. Ao presidente do Tribunal de Justiça, em matérias de sua competência privativa, previstas nesta Constituição. Inciso 4º. Aos cidadãos, mediante proposta de projeto de lei à Assembleia Legislativa, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado estadual. Inciso 5º. Ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos Tribunais de Contas, em matérias de sua competência privativa, previstas nesta Constituição. Inciso 6º. A entidades da sociedade civil, por meio dos projetos de lei de iniciativa compartilhada, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 desta Constituição. Parágrafo 1º. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador do estado. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 2º. São de iniciativa privativa do governador do estado as leis que disponham sobre: alínea A. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, ou aumento de sua remuneração. Alínea B. Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos e deveres, reforma e transferência de policiais militares e de bombeiros militares para a inatividade. Alínea C. Criação, organização, estruturação e competências das secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos. Alínea D. Concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições. Parágrafo 3º. Ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 2º deste artigo, a iniciativa de leis que disponham sobre as matérias da competência comum e concorrente da União e Estados, previstas na Constituição Federal, poderá ser exercida, concorrentemente, pelo governador do estado e deputados estaduais. Artigo 61. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Artigo 62. As propostas de iniciativa popular serão inicialmente submetidas à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, que deverá manifestar-se sobre sua admissibilidade e constitucionalidade. Parágrafo único. A proposta, se aprovada pela comissão, seguirá o rito do processo legislativo ordinário. Artigo 63. O governador do estado poderá solicitar que os projetos de lei e de lei complementar de sua iniciativa sejam apreciados dentro de 45 dias pela Assembleia Legislativa, em regime de urgência. Parágrafo 1º. O pedido de apreciação de projeto de lei e de projeto de lei complementar dentro do prazo estabelecido neste artigo, deverá ser solicitado na mensagem de seu encaminhamento à Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Na falta de deliberação dentro do prazo estabelecido neste artigo, o projeto será automaticamente incluído na ordem do dia, em regime de urgência,
nas 10 sessões consecutivas, se ao final dessas não for apreciado, considerar-se-á rejeitado. Parágrafo 3º. O prazo estabelecido neste artigo não correrá nos períodos de recesso da Assembleia Legislativa. Artigo 64. As leis delegadas serão elaboradas pelo governador do Estado ou por comissão da Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Não poderão ser objeto de delegação a matéria reservada à lei complementar, as matérias de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, nem as de iniciativa do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 2º. No caso de delegação à comissão da Assembleia, que será constituída nos termos do regimento interno da Casa, será o projeto aprovado remetido à sanção do governador do Estado. Parágrafo 3º. A delegação ao governador, que dependerá de solicitação deste, terá a forma de resolução da Assembleia, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 4º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 65. Concluída a votação de um projeto, será este remetido ao governador do Estado que, aquiescendo, sancioná-lo-á. Parágrafo 1º. Se o governador considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Assembleia, os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial só poderá incidir sobre o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador importará sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao governador, para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas todas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Assembleia a promulgará, e se não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 66. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.